Desculpem enfim, a demora aqui para ajustar a parte tecnológica. Inicialmente eu gostaria de agradecer então pelo convite a Valmeri e a Patrícia por estar aqui em Fortaleza mais uma vez. E eu vou falar um pouco sobre um trabalho bastante recente desse ano. Ele fez parte de um contexto mais amplo que se chamava Turning a Blind Eye. Foi um convite feito para uma dupla de artistas holandeses, a dupla se chama Big Van der Pol, e eles têm um projeto de mestrado na Holanda, numa escola que se chama Sanderberg, e eles foram convidados a desenvolver um projeto, um curso de mestrado, com duração de 2 anos apenas, então ele não vai se repetir, é uma turma única de 2 anos nessa escola, e o projeto ganhou o nome de School of Missing Studies, que é a escola dos assuntos faltantes, ou dos assuntos que faltam. Essa dupla de artistas foi convidada então pela curadoria da última Bienal de São Paulo, da que encerra esse final de semana, para criarem um desdobramento possível para dentro da Bienal da School of Missing Studies. Então, essa foi a proposta do Big Van der Pol. Eles criaram um programa de 2 meses, que aconteceu nos meses de outubro e novembro, na Bienal de São Paulo, e colaboraram com alguns artistas e pesquisadores locais para constituir esse programa. Então, fui convidado por eles para colaborar, para participar desse programa, que se chamava, então, esse título que a gente tem no projetado, que se chamava Turning a Blind Eye. Esse título vem de uma inspiração na história do Lord Nelson, que durante a guerra, como a gente sabe, né, o Lord Nelson ele não tinha um olho, e nessa época da Segunda Guerra, os avisos e as comunicações eram feitas a partir de bandeiras, e eles enxergavam esses sinais por lunetas, né? E ele então decide olhar, ele estava numa dúvida se ele avançava ou se ele recuava, e ele decide, já antevendo que ele seria reprimido, né, no seu desejo de avançar, ele olha por essa, não é luneta, né, mas é um aparelho para olhar, ele olha com um olho que lhe é cego. E essa expressão então é usada até hoje, né, turning a blind eye, como um fazer vistas grossas, né, um fingir que não vê algo que é evidente. Então, esse primeiro mapeamento que eu trouxe é um pouco sobre o programa, né, que acabou servindo como um contexto para essa proposta. Então, essas foram palavras-chave que foram surgindo durante a leitura do projeto que me foi enviado. Um trabalho que lidava com questões de visibilidade, então, de espaço público. Era um projeto considerado site sensitive, tinha muito a ver com questões da natureza e do espaço urbano em São Paulo, espaço público. A gente está dentro de uma proposta anfíbia, né? Tanto uma proposta educativa como uma proposta artística. Então, lida com questões da educação.
Então esse é um mapa mais amplo das questões que me interessaram também no projeto deles e as questões às quais o projeto que eu propus como resposta se endereçava. Então, à medida que a gente for caminhando, eu vou evidenciar um pouco mais o meu interesse pela ideia de comida pública, né, o que eu chamo, ou comida em espaço público. A questão do site específico como uma metodologia de trabalho, e dentro dessa metodologia a ideia da escuta de um lugar, as múltiplas camadas que constituem esse espaço, né, como a School of Listening Studies, o Café Educativo, que é a obra a partir da qual eu decidi responder ao convite, a própria Bienal de São Paulo, o Parque Ibirapuera e a crise ecológica e os usos da terra. Então, uma das questões que o projeto trazia era de imaginar o alimento como um dos principais mediadores na nossa relação com a paisagem e com o ambiente, né? Então, de que maneira que o que a gente come modela, né? Define a paisagem. Então, entender o ato de se alimentar como um ato escultural. O aspecto escultórico do ato de se alimentar. E aí então a gente tem a sobreposição dos dois planos conceituais, né? O do próprio projeto para o qual eu fui convidado e da resposta que eu adotei, né? A ideia de trabalhar em resposta é uma ideia bastante cara, que foi adensada por um texto da pensadora Rosalind Deutsch, que fala da ideia de, ela quebra a palavra responsabilidade em dois, em inglês, né? Responsibility, que seria a habilidade de responder a, como um processo dialógico já de saída. E dando um pouco de um background histórico para essa ideia de trabalhar em resposta, a gente vai cair lá em 1970, no Spiral Jet do Robert Smithson, nesse trabalho feito num lugar remoto, né, entre aspas, fora do circuito artístico, e para o qual ele escreve essa frase, né? Naquele ponto, eu não sabia qual o formato que o meu trabalho de arte tomaria. Então a gente tem esse primeiro momento de incerteza e de dúvida do artista. E na segunda frase, eu pensei em fazer uma ilha com a ajuda de barcos e barcas, mas no final deixaria que o lugar determinasse o que eu iria construir. Esse momento, a vírgula no meio da segunda frase, ela define exatamente o momento de mudança de paradigma do artista na sua relação com o espaço e com o ambiente, que acontece ali no final da década de 60, início da década de 70, que né, a gente, nessa primeira parte da frase, a gente tem o artista dotado de uma ideia a priori, que pensa o espaço como um suporte neutro para a sua ação. E num segundo momento, né, eu tenho uma ideia de fazer algo no espaço,
E no segundo momento da frase, depois da vírgula, o espaço passa a determinar aquilo que eu vou construir, né? Então, o espaço, eu rebaixo a postura do autor, né? ou de uma postura autoritária, e nesse rebaixamento eu elevo a importância do espaço como um aspecto constitutivo da obra, né? O espaço ganha uma voz, digamos. Então esse é o coração das práticas site-specific, né? Considerar o espaço de maneira constitutiva e a produção de um estado que ele é colaborativo e não mais de imposição de uma ideia dada a priori sobre o ambiente supostamente neutro, né? No Brasil a gente está também com essa mesma sensibilidade ou essa mesma pulsão, nessa mesma época, 1970, a ideia de espaço, né, e de lugar é bastante diferente das práticas site-specific norte-americanas. Aqui a gente tem o exemplo do Cildo Meirelles, cujo espaço, né, de trabalho é o próprio um circuito ideológico. Então, uma ideia de lugar da obra, um lugar também que define a obra, mas de maneira muito um lugar já pulverizado em rede. Então, eu trouxe então o trabalho que inspirou esse trabalho que eu realizei na Bienal de São Paulo. Essa é a ilha de Anhatomirim, lá em Florianópolis, onde eu estou fazendo o meu pós-doutorado na UDESC. Eu fui convidado então a criar uma obra site-specific para essa localidade, né? E eu convidei então alguém que enxerga mais do que eu, né, para colaborar nesse projeto, e foi o agrônomo chamado Jefferson Mota. E fui então com ele visitar essa ilha que fica na região de Florianópolis. Nessa parte, a gente ficou 1 hora apenas na ilha. Essa parte toda da ilha que vocês estão vendo de gramado, quando eu cheguei lá com ele, o que eu vi, obviamente, era esse plano verde, né? Enfim, uma paisagem de grama. E para o olhar do Jefferson, ele encontrou 27 espécies diferentes de matinhos comestíveis dos wild animals, né? De matinhos comestíveis nessa mesma paisagem onde eu enxergava apenas verde. Essa é a tansagem, a Plantago major. Essa é a Crepes japônica. Aqui uma família de tansagens. Essa é a falsa serralha bebê. Essa é a roseta, que é comestível também, eu não sabia. E nesse projeto eu colaborei com um artista de Florianópolis também, chamado Bill Luma. E o Bill então desenhou essas plantinhas, e isso criou os rótulos das garrafas. O que eu produzi a partir dessas plantinhas foi, eu chamei de suco específico, uma brincadeira com o nome, uma palavra site-specific. Então foram feitas 200 garrafinhas com esse suco, que é um suco à base de frutas e folhas verdes e os matinhos comestíveis. Em português a gente tem um duplo sentido da palavra, do verbo tomar. Então a gente pode tanto imaginar, né, a gente usa o tomar tanto para tomar um território, no sentido de conquistar um território, como do ato de beber algo. Era uma garrafinha pequenina.
pensar o alimento como algo espontâneo e não como algo cultivado, né? Então a gente pode tentar aproximar as ideias do Robert Smithson do ambiente da agricultura, né? O que seria deixar com que o lugar determine não somente o que a gente vai construir, mas que o lugar determine aquilo que a gente vai comer, né? Let the site determine what I will eat, não só what I will build. Nesse sentido, né, de perceber a vocação do espaço e do lugar ou da terra, a gente pode pensar no sentido de contra-agricultura, né? A agricultura seria, hoje de manhã eu dei o exemplo do cultivo de maçã, por exemplo, né? Maçã hoje é uma fruta que a gente encontra no mundo inteiro, em todos os supermercados, né? No Brasil inclusive. Para que a gente produza maçã no Brasil, a gente precisa de cerca de 46 tipos de pesticida diferente e maquinário pesado, né? A gente precisa forçar o solo a produzir algo para o qual ele não tem a vocação, né? Então isso seria letting the taste determine what I will eat, né? Seria fazer com que o paladar determine aquilo que eu vou, o uso da terra que eu vou fazer, né? Então isso tem um tipo de impacto ambiental e na saúde, obviamente, bastante diferente de uma contra-agricultura, né? Tem um tipo de procedimento agricultural que a gente chama de agrofloresta, que inspirou um suíço a criar o que ele chama de agrofloresta, que é uma forma de cultivo do solo que ele surfa a favor da sucessão natural. E ele se inspirou na forma como os índios lidam com a terra. Então esse trecho que eu trago aqui é o trecho da carta do Pero Vaz de Caminha, no qual ele se refere aos hábitos alimentares indígenas e a forma como os índios cultivavam a terra, né? Então, na verdade ele seria em português, né, o original, mas eu acabei traduzindo ele para o inglês para essa situação. Então os índios, né, eles não aram e nem criam gado, não há gado, não há cabras, não há ovelha, não há galinha e nenhum outro tipo de animal acostumado a conviver com o homem. Eles só comem este inhame, que seria a mandioca, que é bastante abundante, e as sementes e as frutas que a terra e as árvores dão de si. Mesmo assim, eles são muito mais saudáveis do que nós que comemos trigo e legumes. Então, é claro que Pero Vaz de Caminha não conhecia os processos da agrofloresta, então tem uma aura mágica, né? Como se os índios simplesmente se alimentassem de presentes da terra, porque hoje a gente sabe que não é verdade. Isso era uma forma de cultivo, mas uma forma de cultivo que estava, digamos, a favor dos ciclos naturais, né? Um sistema convencional de agricultura nada mais é do que uma floresta reprimida, né, no seu primeiro estágio. Então, se a gente pensar que se a gente deixar qualquer pedaço de terra, né, ou de lavoura crescer espontaneamente, vão nascer matos, vão nascer diferentes espécies. Essas espécies vão dar lugar para arbustos e arbustos para árvores. Isso é o que se chama sucessão natural. É a tendência da natureza a construir florestas, né? Para que a gente mantenha isso num estágio de monocultura, é necessário que a gente use pesticidas e maquinário pesado. Então a gente reprime esse impulso da sucessão natural para manter
cultivo naquele estado primário. Né? O que eu fiz então foi levar essa forma de pensar, né, o alimento como um mediador com a natureza para o Parque Ibirapuera. Então me interessei pelo tipo de comida que nasce espontaneamente no parque, né? E o que eu encontrei foi isso. Salgadinhos, fofura. Isso é o que a gente encontra naturalmente, isso é o natural. Né? Qualquer comida que seja fresca ou natural é considerada perigosa, né, no parque, assim, pode contaminar, enfim. Então, essas comidas elas são confiáveis, né, elas são mortas o suficiente para que não causem nenhum tipo de risco, né, para a alimentação. E daí isso nos leva assim, lá para 1935, né, o primeiro parágrafo do livro Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. Então, a tentativa de implantação da cultura europeia em extenso território dotado de condições naturais, se não adversas, largamente estranhas à sua tradição milenar, é, nas origens da sociedade brasileira, o fato dominante mais rico em consequências. Trazendo de países distantes nossas formas de convívio, nossas instituições, nossas ideias e nossa forma de nos alimentarmos, e timbrando e manter tudo isso em ambiente muitas vezes desfavorável e hostil, somos ainda hoje uns desterrados em nossa terra. Podemos construir obras excelentes, enriquecer nossa humanidade de aspectos novos e imprevistos, elevar à perfeição o tipo de civilização que representamos. O certo é que todo fruto de nosso trabalho ou de nossa preguiça parece participar de um sistema de evolução próprio de outro clima e de outra paisagem. Então, me interessa muito essa noção que o Sérgio Buarque de Holanda traz de desterro, né? Assim, de vivermos como se estivéssemos num outro clima e nos alimentarmos como se a relação com a terra, quer dizer, quando a gente come um kiwi que vem da Nova Zelândia, de que maneira que o nosso corpo lê aquele pedaço, né, de matéria criado num ambiente completamente distinto. Então essa foi o título da proposição que eu fiz, Café Educativo Blind Taste. Blind Taste seria paladar cego. Dessa vez, para os matinhos que a gente, enfim, procurou também os matinhos comestíveis que vivem no Parque Ibirapuera, né, que nascem espontaneamente no Parque Ibirapuera, além dos salgadinhos e das Coca-Colas. E a gente encontrou 5 espécies, porque também estava numa época de extrema seca, né, em São Paulo, então nem os matinhos estavam conseguindo nascer direito. E dessa vez eu trabalhei com um biólogo e ilustrador científico chamado Leandro Lopes. E ele desenhou os matinhos. Aquela ali é a crepes japônica, essa é a falsa serralha. Para o Leandro Lopes, se você não desenhou, você não viu, né? Então tinha um desdobramento educativo também da noção de desenho. Essa é a tansagem. Todas elas têm propriedades medicinais. São plantas extremamente guerreiras, elas nascem sem ser cultivadas, sem água, sem cuidado algum. Elas são tough, são muito afim mesmo, né? E as raízes delas são muito mais profundas que a raiz da alface americana, por exemplo, ou das nossas plantas que foram domesticadas. Então elas conseguem puxar nutrientes de outras camadas do solo que as plantas domesticadas não conseguem. Aqui está a produção de sumos, então. Esses são os sumos específicos do Parque Ibirapuera. Aqui eles estão, né, se acotovelando ali com a Coca-Cola e
Guaraná. Aqui a briga já é mais intensa, né, com a cerveja. E eles foram vendidos no próprio restaurante da Bienal. Então tinha também essa tentativa de infiltrá-los, né, nos sistemas. A gente gostaria de ter distribuído eles para os próprios carrinhos, os carrinhos que vendem os salgadinhos, que eles começassem a vender os sucos específicos, mas os sucos específicos não são pasteurizados, né, eles são crus, então eles não podem ser vendidos, são perigosos, né, para a população. Essa parte do café educativo ficou no projeto, que seria uma tentativa também de mimetização, né, de novo, assim, de falar um pouco do vocabulário predominante do parque. Acabou não rolando por conta também da legislação do parque. E essa é um pouco da história do Café Educativo. O Café Educativo é uma obra de 2007, de quando eu fui coordenador do Programa Educativo do Paço das Artes. Em 2011, esse projeto foi adquirido pelo MAN de São Paulo. Essa é a versão que ele tomou no Panorama de 2011. A princípio ele não era uma obra de arte, ele era uma proposição educativa. Quando o museu quis comprá-lo, ele então foi entendido como uma proposição artística, mas ele sempre foi um trabalho anfíbio, né? Tanto educativo como tanto um dispositivo educativo como um dispositivo artístico. E aqui é um pouco do desenho do que seria, né, o nosso sistema digestivo hoje, com essa boca hipertrofiada, né? Um pouco foi a imagem que eu criei para ilustrar essa hipertrofia, né, do paladar nas nossas decisões alimentares. Então a gente poderia, né, dizer que a tirania, né, do paladar na definição daquilo que a gente come, que ignora tanto o impacto ambiental das nossas escolhas, né, assim, de onde que vem esse alimento, de que forma ele é cultivado, como é que ele foi transportado, né, isso fica na invisibilidade, digamos, né, como também o que acontece depois que a gente engole, né. Então a gente tem o intestino ali bem pequenininho, tem coisas que o paladar adora, né, assim, adora o barulhinho que faz quando a gente mastiga, adora o sabor, e que o intestino talvez deteste, assim, né, que vai te dar uma prisão de ventre, que vai te deixar dias meio estranho, mas eu gosto, né, então como eu gosto, eu tenho que comer, né, eu preciso satisfazer essa ideia um pouco infantil mesmo, né, de satisfação do paladar, a qualquer custo, né, então eu enquadro essa proposta, né, dentro de uma ideia de que a gente poderia chamar de ativismo alimentar, né? Ela é um desdobramento do pensamento sobre site-specific na agricultura e na forma de se alimentar. Então, disso que eu trago de como atualizar essa frase do Robert Smithson, de deixar que o lugar determine aquilo que eu vou comer e quais são as implicações disso na saúde, né? O que significa você comer uma plantinha que nasceu no mesmo lugar que você habita, respira o mesmo ar, lida com os mesmos tipos de bactéria, que tipo de conversa que isso estabelece com o seu corpo, que tipo de relações de pertencimento que se geram a partir desse momento, né? E como um antídoto para a ideia de desterro, do Sérgio Buarque de Holanda. E no ativismo alimentar, tinha uma outra coisa agora que me fugiu. Bom, deve vir depois. Então era mais ou menos isso que eu tinha para trazer para vocês.